as boas novas é a salvação, amém? Durante muitos séculos passados, a informação, principalmente no âmbito de conhecimento de Deus, era muito uma coisa muito guardada, né, as 7 chaves, e custou para que o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego fosse difundido e traduzido, né, para todas, praticamente para todas as línguas, né, até os dias de hoje. E uma coisa interessante que eu percebo ao estudar, ao ler, né, a palavra e às vezes fazer alguns estudos, principalmente na internet, buscar, né, algumas coisas mais profundas. Por mais que essas coisas nos dão uma dimensão maior, nos tira algumas dúvidas em relação a... nos dá uma profundidade, né, em relação a algumas dúvidas ou algumas coisas que a gente percebe uma certa possibilidade de ser levantado alguma coisa antepondo outra, né? Como se houvesse uma coisa que estivesse contradizendo, né, a outra. Mas a Bíblia em si, né, se você pega de Gênesis a ideia de ir até Apocalipse, eu estou terminando o livro de Isaías, né, o estudo do livro de Isaías hoje, você vê que não é uma coisa tão assustadoramente difícil de compreensão. Às vezes as pessoas que, né, pegam alguns textos e tentam, né, passar a ideia de uma compreensão muito complexa, muito difícil de entendimento, e às vezes isso aí leva, né, as pessoas a não quererem ler a palavra ou achar, né, que realmente é uma coisa de difícil entendimento. Mas se você vê a sequência, você vê que o entendimento ele é muito interessante. Deus cria o homem para relacionar-se com ele. Ele se equivoca em relação a, por ter o livre-arbítrio, né, ter esse relacionamento com Deus, desobedece a Deus. E o tempo todo, posteriormente, nós vemos histórias, né, de Deus procurando novamente esse relacionamento ou atendendo ao clamor de pessoas que se levantam, né, nos dias passados na iminência de provocar esse relacionamento, a volta desse relacionamento em prol, né, de um povo ou de uma fé. E com o tempo esses homens vão se levantando e caindo e se equivocando, como é da natureza humana, mas Deus ele não muda nunca. E isso você vai percebendo, né, que a Bíblia não é um manual, né, de como você deve seguir, que se você não fizer aquilo, né, Deus vai te punir. Ela é uma confirmação, ela é um relato de histórias, né, e de fatos, e de experiências vividas, e de acontecimentos, no qual você pode ler e tirar suas próprias conclusões, e que isso seja boas novas, né, do Senhor para você, que é a salvação. A salvação não que você para ir para um lugar, né, e fugir de um outro. A ideia é a salvação de você mesmo, você se tornar um ser melhor. E como que você consegue isso? Através da pessoa de Jesus Cristo, né, e no temor de seu Pai, Deus, o único, o Criador de tudo, o Santo de Israel. Então, o resto é só histórias, né, que vão fazer com que você interprete isso de uma forma a não ter dúvidas sobre a importância, né, de você ter esse discernimento e essa fé, né? Em Jerusalém, a noiva do Senhor, né, em Isaías 62, de 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não, 62, desculpa. Esse 61 eu já li no estudo passado, né? No 62, de 1 a 3 diz:
Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória, e serão chamados por nome novo que a boca do Senhor designará. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. No versículo 5 ainda diz: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. A ti como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então Deus, que na ideia, né, de esposo e Jerusalém, né, a noiva de Cristo, por ela ter se afastado do Senhor, ter sido levado, né, na história a ser exilada, né, na Babilônia, por ter se afastado, né, do Senhor, e agora o Senhor resgata no tempo oportuno, né. Deus vinga o seu povo. Em Isaías 63, de 3 a 6 diz: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor a esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação. O meu furor me susteve. Na minha ira pisei o povo, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. A última oração do profeta, né, Isaías, em Isaías 63, no versículo 7, diz, uma parte, né, que eu peguei aqui: celebrarei a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua misericórdia, segundo a multidão das suas benignidades. No 9 ele ainda diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e os anjos na tua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Continua aqui até o 15 dizendo: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigos, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aqueles que fez subir no barco, o pastor do rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar na mão direita de Moisés, quem fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelo abismo com o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o seu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação. Onde está os teus zelos e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias detém para comigo. Então é um clamor, né, de um profeta em prol de um povo que andou com o Senhor por um tempo e depois se esqueceu. Nós seres humanos temos uma facilidade muito grande de se esquecer dele, e agora é um clamor, né, para que o Senhor volta a atentar-se para eles novamente. O 16 ainda continua dizendo: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Tudo é para a glória dele, né? Ó se fendesse os céus e descesses. Fendesse e descesse, né? Em Isaías 64, no versículo 2, diz:
como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome e aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. No 4 ele ainda diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. No 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebatam. No 8, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? A resposta de Deus, rejeitados os rebeldes, né? Isaías 65, de 2 a 7, que diz, estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que ainda por caminho que não é bom, seguiu os seus próprios pensamentos. Povo que de continuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolo. Aí ele fala, né? Que mora entre a sepultura e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Na época, né, na lei, o porco, por exemplo, era uma carne abominável. Eis que está escrito diante de mim, e não me calareis, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e justamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a pagar devido às suas obras antigas. Como Jesus, né, fala em relação ao sábado, na lei, né, se um animal seu cair num buraco, só porque é sábado você não salvaria. Então é a fé racional, né, e ele aqui deixa, por exemplo, uma pessoa faminta, né, no momento de extrema angústia, se ela tiver um animal como um porco para ela, né, poder sobrepujar, ela não assim o faria, mesmo na época, né, sendo um animal impuro. Então todas as coisas é muito em relação a o que o Senhor designava, né, e a desobediência do povo. E a desobediência só não em guardar o sábado naquela época, ou em comer carnes que eram designadas impuras, mas em se voltar, né, contra o Senhor, fazer coisas que afrontavam, né, a Ele, como se eles tivessem, né, igual quando pedem um rei sobre eles, porque todas as nações tinham lá em 1 Samuel 8, e aí Deus fala, né, o que o rei faria com o povo, e é o que os governantes fazem com nós até hoje. Então é simplesmente se voltar, né, contra o que o Senhor sabe que é melhor para nós. Agora nós temos a resposta de Deus, salvo o restante fiel, né? Em Isaías 65, de 8 a 9, que diz, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. No 9, farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Que essa questão também sobre eleito, que as pessoas levantam muito, né, como predestinação, mas na ideia de Calvino, né, e não é porque o Senhor escolheu 12 discípulos que ele deu as costas para os demais, né? Então, eleitos, escolhidos, aqueles que seguem, né, e obedecem as suas palavras e procuram, né, o temor do Senhor. Mas não que os outros vão ser lançados, né, fora. É interessante deixarmos isso claro. A resposta de Deus, rejeitados os rebeldes, em 18, né?
Em Isaías 65 ainda, do 2 ao 7, né? Ele faz essa menção aqui. E a resposta de Deus, que nós vimos agora, salvo o restante fiel, né? De 8 a 9, e do 11 ao 16, né, continua dizendo, olha, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, o que vos esqueceis do santo monte, olha só, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus do destino, né? Também vos destinarei a espada e todos vós encurvarei as matanças, porque chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padeceis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sedes. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e o vais pela angústia do espírito. Deixarei os vossos nomes aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, o que jurará. Porque já estão esquecidos a angústia passada e estão escondidos dos meus olhos. Então aqueles que voltam, né, contra o Senhor e não o temem, eles caem no esquecimento, né, do Senhor. Mas a sua graça ainda pode o alcançar, né? A sua misericórdia, porque ele veio para todos. É o desejo dele que todos se salvem, nenhum único que se perca. Então esse lance de predestinação não existe, né? Ele não quer que nenhum se perca. Porém, alguns realmente têm já uma tendência, né, para o mal. Mas o Senhor, ele sempre, né, tem o seu coração, e ele sabe de todas as coisas, ele sonda os corações, né, e ele sabe os desígnios, mesmo quando o homem equivoca, se é para afrontá-lo ou se simplesmente por uma situação adversa que tenha passado. Não que justifique, mas ele sabe de todas as coisas. E ele ainda fala aqui em Isaías sobre os novos céus e as novas terras, né, que é a Nova Jerusalém, depois de resgatada, e também remete, né, aos tempos futuros, né, de uma nova terra. Isaías 65, 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ao 22, né? Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Os eleitos, né, que obedecem, que temem o Senhor. No 24 ele ainda diz: e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O Senhor é assim, né? E agora nós temos os excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam a falsa religião, né? Então, ao regressar com o povo e restaurar Jerusalém, né, nessa data histórica, esses serão excluídos. Diz aqui em Isaías 66, de 1 a 3, assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi e como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiz um ídolo, como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações.
Então são sacrifícios que às vezes não são recebidos. No 8 ele ainda continua dizendo, né? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nasce uma nação em uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. A felicidade eterna de Sião é narrada em Isaías 66, 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Então aqui é dito, né? Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que amai, exultai com ela todos que ela pranteastes. No 12 diz, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela paz, como um rio e a glória das nações, como uma torrente que transborda. Então a mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Ainda no 18 ao 20, né, ele diz, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações, língua, e elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e algum dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pulses e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até a terras do mar, mais remotos, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os povos, trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjar em vasos puros à casa do Senhor. 23, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Então nós vemos que, fechando o livro, né, o estudo de Isaías, né, que são profecias acerca do acontecidos nos nossos tempos de hoje, e fala do Senhor, né, que viria posterior àquele tempo. E aqui fala de Jerusalém, a nova Jerusalém, após voltar, né, do exílio, o Senhor repatriar o povo e restaurar não só o templo, como a Jerusalém. Porém, leva-nos também, né, como essa corneta, anunciar, né, as boas novas, antes que ele venha como juiz sobre todos nós. Amém?